Sustentável em Brumadinho. Informa a todos e todas que esse evento está sendo gravado, até para ser compartilhado posteriormente esse material, esse rico debate que a gente vai debater hoje, vai discutir hoje. Vai ser compartilhado no site do programa, né, em outros espaços. Pessoal, só um instantinho. A gente precisava de um suporte técnico, parece que tem pessoas que estão com problema para conseguir entrar na plataforma. Aí pedimos aí auxílio para o pessoal do suporte técnico, se puder nos ajudar, para conseguir ingressar no webinar agora. Bom, aí continuando, o webinar de governança e gestão do turismo sustentável em Brumadinho é o primeiro de uma série que está sendo feita agora, né, no âmbito do programa. É simbólico que seja o primeiro voltado para o tema de governança, porque, de fato, a governança ela é um pilar importante para estruturar o destino turístico, né? E é uma das grandes fortalezas que a gente busca trabalhar no âmbito desse programa, que tem duração de 3 anos. A gente hoje tem 3 convidados especiais, né? Mauro Coutinho vai fazer a moderação. O Mauro é líder de projetos da Turismo 360, que já atua no território também com outros projetos de turismo, né? Além disso, vamos contar com Bruno Wedlin, que é presidente do Fornatur, e o Richard Alves, que tem uma grande experiência com governança turística. Enfim, estarão conosco enriquecendo esse debate, esse olhar importante sobre governança e gestão do turismo sustentável em Brumadinho. Essa troca é um mecanismo que a gente busca fazer ao longo do programa, né? Trazer especialistas, trazer casos de sucesso, exatamente para ir enriquecendo o debate do turismo, da melhoria do turismo, de como fortalecer o turismo em Brumadinho, a partir também de olhares e de vivências, né? Em outros lugares, de outros especialistas, de outros destinos. Então, eu passo a palavra para o Mauro Coutinho, que vai fazer a moderação com a gente. Obrigada, Mauro, bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todo mundo aí que está presente, que chegou. Quero primeiro dar as boas-vindas mesmo e agradecer. Agradecer principalmente a presença desses participantes que estão se esforçando aí para poder participar de um seminário técnico como esse, para falar de um tema muito importante voltado para a governança. Agradecer a coragem aí de investir nesse segmento de turismo num território tão atingido aí. Acho que é importante a gente mencionar isso. E quero agradecer muito à Rede Terra por proporcionar, para mim especialmente, um convívio muito especial com 2 pessoas que eu admiro muito, poder trocar papo nessa que a gente chamava de mesa redonda. Eu acho que hoje talvez a gente chame de uma teia, não é redondo mais, né? Está cada um em um lugar, mas trocando informação. E são 2, eu já apresento para vocês essas 2 feras aí, que eu tenho o maior prazer de dividir esse bate-papo, e eu tenho certeza que vai ser muito rico. Quero só pontuar algumas informações aqui de como é que é o nosso método, né? O webinar está planejado para 1h30, então a gente vai esforçar ao máximo, nós vamos terminar no tempo, para que, respeitando o tempo de todo mundo, todos os compromissos que todos nós temos, então às 10h30 a gente vai terminar. E o chat vai estar aberto ao tempo inteiro, tá? Eu já explico para vocês como é que vai funcionar esse nosso momento de troca. Enquanto a gente faz um aquecimento, já vou deixar uma pergunta para vocês. Mas só para a gente, antes da gente passar a pergunta, eu não canso de dizer, e eu tenho que reforçar, que é um ponto importante quando a gente fala de uma atividade turística, que é o seu vigor econômico. A gente está falando de uma atividade que realmente movimenta muita geração de postos de trabalho. A gente está falando em cerca de 10% de todos os empregos gerados no mundo, segundo as estatísticas mais atuais, voltada por essa atividade que nós estamos diretamente envolvidos. Então, isso é tanto no contexto nacional quanto no internacional, e ela tem, já nas tendências apontadas, uma capacidade de recuperação muito forte frente a todos os desafios que nós passamos, e mais um que nós estamos passando é a pandemia. E nesse contexto, a gente está falando de Minas Gerais e de um ambiente que
que é tradicionalmente minerador, e a gente acredita muito que é uma grande saída para poder diversificar a atividade econômica e conseguir gerar novas possibilidades aí para esse território. E para isso a gente vai conversar hoje com uma turma que tem muito conhecimento de Minas Gerais e acho que conseguiu sair um pouco do Vale. Somos todos mineiros, não tenho nem certeza muito bem se o Bruno é mineiro, mas eu tenho certeza que ele tem um pé em Minas, nós estudamos junto em Minas, né, Bruno? Eu já apresento para vocês. E então, eu quero só fortalecer que esse encontro é um seminário técnico voltado para o tema governança e é um ambiente de participação. E aí, eu queria pedir aí, Bárbara, para já projetar uma pergunta, para a gente fazer um aquecimento. E aí eu explico como é que vai funcionar. O chat está aberto, tá, gente? Então, nossa interação hoje vai ser por chat, para que a gente possa poder orientar um pouco as conversas. E eu queria que vocês já fossem respondendo a essa pergunta principal, enquanto eu explico um pouquinho o processo, tá? Eu conheço um pouco o território, sei que já existe uma governança ativa e atuante, e eu queria perguntar para vocês que estão ou não participando dessa governança, entendendo um pouquinho o que é o conceito de governança, só para a gente também alinhar e estar falando da mesma coisa. Tem vários conceitos, eu não vou me estender sobre isso, mas de forma bem simples, governar tem a ver com dirigir, e quando a gente fala em governança, é dirigir com objetivos coletivos. Então, entendendo assim, que governança é dirigir com objetivos coletivos, qual que é o próximo passo para que a gente, nessa região de Brumadinho, possa trabalhar de forma conjunta, tá? Eu queria que, enquanto vocês respondessem no chat, passar essas orientações. Por quê? Porque essas respostas vão orientar muito a fala dos nossos convidados e eles vão trazer informações trazendo realidades diferentes dentro do que a gente pode trabalhar aqui nesse nosso contexto, tá? Então, enquanto a gente vai respondendo para aquecer, eu queria também pedir que a gente focasse muito na apresentação desses convidados, evitar algumas conversas paralelas no chat que podem desfocar o conteúdo. E isso depende da pessoa, tá, gente? Tem gente que não se desfoca com isso, né? Tá lá, consegue prestar atenção em várias coisas, mas tem gente que não consegue e acaba pegando o assunto e perdendo um conteúdo que é muito rico. E eu estou pedindo isso por causa do nosso compromisso com o tempo. Como a gente quer manter esse tempo e conseguir aproveitar ao máximo, que a gente foque no conteúdo durante o conteúdo e no finalzinho, sim, já pode deixar, o chat está aberto, pode colocar as perguntas quando vocês já perceberem que está caminhando, para a gente poder abrir um pouco esse debate e responder algumas coisas no final. E aproveitem muito. Eu já ouvi essas pessoas conversando várias vezes, né? Já participamos juntos, já trabalhamos juntos, mas cada vez que eu escuto, eu aprendo algo novo, uma ideia nova, uma forma nova de ver as coisas, e tem novidade, tem muita coisa que é de, sei lá, um pouco tempo para cá que eles vão trazer, e eu tenho certeza que vai servir, tá? Então, aproveitem muito bem essa conversa, tá? Então, a partir disso agora, aproveitar aí, eu vou apresentar então um pouco quem são essas pessoas que nós estamos convidando para falar com a gente hoje, tá? São duas feras mesmo e eu tenho um orgulho de poder estar aqui. Primeiro, o Richard. Quem que é o Richard, gente? Richard é um super profissional. É um daqueles que a gente tem um orgulho de dizer que já trabalhou junto. E realmente é um orgulho. E por quê? Por que eu admiro? Por que é um super profissional? Porque ele consegue reunir uma formação acadêmica avançada, em gestão social, planejamento, marketing, turismo, e uma vivência prática. E prática, mais além do que uma vivência prática em diversas áreas, tá? A Richard já atuou em consultoria e projetos, tanto do lado do contratado como do lado do contratante, tem experiência no setor privado, já trouxe muita inovação do setor de hospedagem, tem vivência internacional e atua na gestão pública também, com resultados muito interessantes, que hoje são os resultados que a gente costuma chamar assim, quando a gente estuda de case, né? E foi na gestão pública que ele presidiu a ANSEDTU, Associação Nacional de Secretários de Dirigentes de Turismo, e tem certeza que essa experiência de governança que ele teve, convivendo em realidades tão diferentes, né, por todo o Brasil, vai ser super positivo para o nosso encontro de hoje. Muito bem-vindo, Richard. Bom dia. Bom dia, Mauro. Obrigado. Bom dia a todos aí. Que prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, nessa manhã. Bom, vou apresentar também o Bruno. Quem que é o Bruno? Bruno
é até difícil de eu falar, porque nós estudamos juntos. A gente não era da mesma sala, mas formou comigo aí em Minas. E é um especialista também, tem um conhecimento acadêmico forte, especialista em planejamento, gestão e ecoturismo. E hoje, gente, eu vou arriscar aqui, mas eu arrisco a dizer, não sei se o Richard vai concordar comigo, mas é a principal liderança técnica de turismo no Brasil. Entendam bem o que eu estou falando, liderança técnica. O Bruno reúne uma história muito forte, porque ele é um grande... Eu conheço excelentes técnicos, conheço excelentes líderes, mas a principal liderança técnica que a gente tem no Brasil é o Bruno. E se a gente está falando hoje de governança, desse tema, é porque há mais de 10 anos, esse camarada que tem orgulho de falar que é um grande amigo, estava desenhando o futuro da gestão pública no Mato Grosso do Sul, no Brasil, junto com uma equipe super competente lá no Ministério do Turismo. Tenho certeza que muitos dos avanços que a gente vê hoje são resultados dessas sementes que foram plantadas lá atrás e seguem sendo cultivadas, novas sementes estão sendo plantadas aí por outras pessoas, mas esse olhar de longo prazo é extremamente importante, eu tenho certeza que o Bruno vai trazer isso hoje para a gente. Mas a experiência não para por aí não, tá? Além de técnico e do MTU, foi consultor, nós trabalhamos junto, foi quem me abriu as portas aí para a consultoria, agradeço muito, foi o meu primeiro trabalho de consultoria, foi junto com ele. Foi secretário municipal de turismo em 2 municípios, tem vivência em todo o Brasil. E quando eu falo todo o Brasil, é vivência mesmo. Eu não vou dizer que ele já teve em todos os estados, que eu não sei, mas quase todos. Se falta um, deve faltar menos de 2, para ele ter trabalhado com governança, gente. É realmente uma experiência muito forte. E ele é o atual presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, atual presidente do Fornatur, que é o Fórum Nacional de Secretários de Dirigentes Estaduais de Turismo, que é a governança que representa os secretários estaduais de turismo em todo o Brasil. Então, nós estamos falando de 2 pessoas que realmente têm essa grande vivência aí nesse cenário de governança para além dos seus municípios. Bem-vindo, Bruno, muito obrigado, bom dia. Obrigado, meu amigo. Só vou dar um desconto para suas palavras, porque amizade de longa data, mas obrigado, fico muito feliz de escutar o que você disse e feliz de poder trabalhar contigo novamente. Você é uma pessoa que eu admiro muito e o Richard também, meu grande amigo, que eu aprendi muito também, tive esse prazer e privilégio de participar junto com ele em vários projetos. Obrigado, é um desafio e uma felicidade estar aqui hoje, poder contribuir. Eu sou mineiro, eu nasci em Belo Horizonte, mas sou mineiro do Mato Grosso do Sul. Fui criado no Mato Grosso do Sul, mas descobri o turismo em Minas Gerais, então devo muito a essa terra maravilhosa, minha família toda daí, então poder compartilhar um pouquinho e contribuir é uma felicidade muito grande. Daqui a pouco a gente fala mais. Obrigado, Bruno. Bom, para a gente seguir, então, vamos direto ao nosso tema, tá? Vou passar a palavra aí para o Richard, que é quem vai trazer esses conhecimentos para a gente. E o espaço está aberto, por favor, comentem, principalmente no final, foquem na concentração, no conteúdo que a gente vai trazer e a gente volta a falar. Vamos lá, Richard. Maravilha. Então, bom dia mais uma vez. Agradecer demais aí o convite da Rede Terra, da Vale, né, de poder estar aqui compartilhando. Não vou chamar de conhecimentos, não. A gente vai compartilhar algumas reflexões, né, sobre esse tema de governança, sobre desenvolvimento turístico. Quem trabalha no turismo, eu sei que tem muita gente aqui nessa sala virtual que trabalha há muitos anos aí no turismo, sabe do desafio que é a gente realmente, né, estimular, contribuir para o desenvolvimento turístico das regiões, dos territórios. É um setor complexo, né? Quem escolhe atuar no turismo realmente são pessoas diferenciadas, são empreendedores diferenciados, são gestores diferenciados. Primeiro porque escolhem esse setor aí que alguns já chamam, e eu, né, com muita razão, de setor da felicidade, o setor que a gente tem que proporcionar felicidade às pessoas. E eu acredito muito que para a gente poder proporcionar essa felicidade que alguns especialistas defendem há algum tempo, a gente também precisa, né, nos encontrar como pessoas aí que também buscam viver momentos felizes para compartilhar, para poder proporcionar, né, isso tudo que as pessoas buscam, que são experiências. Então, esse desafio sempre, né? Não existe fórmula mágica para fazer gestão de turismo, gestão de destinos. A governança, ela, como o Mauro bem disse, é isso, né? É o processo de gestão, de direção para que o processo de desenvolvimento aconteça, mas
eu acredito muito que é possível, né? Essa necessidade que o turismo tem, dessa gestão compartilhada, dessa gestão integrada dos atores, em todas as áreas a gente pode ter governança, em todos os setores, nas empresas a gente fala dos processos de governança interna, mas no turismo a gente sabe que é um pouco mais complexo, né? Cada empreendedor, cada empresário que resolveu empreender no turismo há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, ele, quando resolve, toma essa decisão e empreende, ele se torna sócio de vários outros empreendedores, queira ou não queira, né? Você aí de Brumadinho, você é sócio de uma empresa que chama Brumadinho S.A., Destino Turístico Brumadinho S.A., que é composto aí por vários empreendedores, por vários gestores, e a partir do momento que você, sem querer, não sabia, alguns sabem, têm consciência disso, entraram nessa sociedade coletiva que é o destino turístico, você passa a ter que dividir responsabilidade, você passa a ter que conviver, e esse processo que é um processo muito desafiador, e essa reflexão que a gente vai fazer um pouco aqui hoje. Eu tenho tido a oportunidade de vivenciar o tema da governança, da gestão dos destinos, como o Mauro falou, em diversos olhares. Fui muito tempo do Sebrae, trabalho muito tempo com consultoria, com projetos, fui gestor municipal de turismo aqui em Porto Seguro, né? Eu sou mineiro também, né, Mauro? Não sei se você sabia, sou mineiro, mas vivo há muitos anos aqui na Bahia. Hoje essa reunião é a reunião dos mineiros pelo mundo aí, ó. Eu estou aqui em Porto Seguro, o Mauro em Alagoas, o Bruno em Mato Grosso do Sul, e por aí vai. Mas tive a oportunidade de ser secretário de turismo de Porto Seguro, mais ou menos como o Bruno lá, num contexto parecido, né? O Bruno é um dirigente técnico de turismo no estado de Mato Grosso do Sul, e eu, quando fui convidado também como uma pessoa técnica para assumir a secretaria. Costumo dizer que Porto Seguro tem o que de melhor e o que de mais complexo, para usar uma palavra leve, um destino turístico pode ter, e fazer gestão disso é muito difícil, mas além disso, tenho tido a oportunidade também de trabalhar em vários destinos do país, pelo Brasil e alguns lugares do mundo. Vamos refletir então um pouco sobre isso. É um desafio falar de governança em meia hora, mas eu prometi aí que não ia me empolgar demais e extrapolar muito o meu tempo hoje, tá? Então vou compartilhar com vocês aqui algumas dessas reflexões e vamos lá, ok. Todos visualizam? Opa. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Maravilha. Ok, Mauro? Vamos lá, Richard. Estamos vendo sim, tá? Eu não sei, eu só estou em dúvida se o pessoal está conseguindo responder no chat, se tem alguma coisa, não sei se está aberto ou tem algum problema tecnológico, mas o pessoal vai dar uma olhadinha aí. Maravilha. Vamos lá, Richard. Obrigado. Para começo de conversa, né? Eu costumo dizer que para falar de governança, a gente está falando sempre de gestão de destinos, gestão no turismo. Na verdade, a governança se propõe sempre a isso. E para falar de gestão de destino, gestão do turismo, a gente precisa refletir sobre algumas coisas, né? Tem muitos turismólogos aqui na sala e a gente tem que lembrar sempre que o turismo é o básico, né? São pessoas que viajam, se deslocam e, obviamente, a gente tem sim a expectativa de que essas pessoas tragam para a nossa região, para os nossos territórios, recursos financeiros, divisas, que é o que proporcionam a ocupação, a renda, o desenvolvimento. Só que eles trazem isso aí numa moeda de troca muito importante, que é levar essa felicidade, essa satisfação. Então, no final das contas, né, a gestão do destino, ela transita em torno disso. As empresas turísticas, aqui tem muitos empreendedores, né, elas, na verdade, são pessoas atendendo às necessidades e aos desejos de outras pessoas. No final das contas, é isso. Negócios, turismo, é isso. São empresas turísticas, são pessoas atendendo a essas necessidades de outras pessoas. E quando a gente fala de destinos turísticos, né? A gente está falando também disso, pessoas aí que vivem nas várias localidades de Brumadinho, que são pessoas atendendo a essas necessidades e a esses desejos de outras pessoas. E aí, governança e gestão de destinos, gente, é a mesma coisa. São pessoas planejando, articulando e liderando ações com outras pessoas. Então, a gente tem uma dimensão humana muito importante. A gente sabe que as relações humanas são desafiadoras, são complexas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. É lógico que para fazer planejamento e gestão precisa de método, existem técnicas, existem processos, mas acima de qualquer coisa, nós estamos falando de pessoas que estão, ou que devem estar à frente desses processos. Todo mundo sabe, mas não custa lembrar, como fala lá a frase de uma companhia aérea, que eu não vou fazer propaganda aqui, né? O turismo ele pode trazer uma série de benefícios, desde imagem do destino que se projeta, novos investimentos públicos, privados, a matriz econômica pode se diversificar.
O turismo pode ser uma ótima desculpa, no bom sentido, para a gente conservar o meio ambiente, para a gente valorizar a cultura local, e a gente sabe que traz aí benefícios, empregos, formação, autoestima. Mas, infelizmente, existe o lado negro da força, para quem gosta de Star Wars aí, né, os efeitos colaterais do turismo para uma localidade, caso não ocorra uma boa gestão e uma boa governança, que é a repercussão dos problemas negativos, a deterioração das infraestruturas, a concentração econômica, problemas com os recursos naturais, culturais e por aí vai. Então, por que a gente está dizendo isso? Porque a governança é justamente a forma da gente promover um equilíbrio entre os aspectos positivos que a atividade turística proporciona e, infelizmente, os aspectos negativos que também ocorrem quando a gente tem uma atividade econômica acontecendo. Quando a gente fala de governança, é importante a gente refletir que nós estamos dentro de um sistema, do Sistema Nacional do Turismo, onde no nível, na esfera nacional, a gente tem o Ministério do Turismo, o Conselho Nacional, as entidades nacionais, as governanças nacionais como o Conselho Nacional, entidades como o Fornatur, como a Anceditur, que representam os gestores públicos. E para que isso aconteça bem, para que o Brasil se desenvolva enquanto país turístico, a gente precisa, né, que o Plano Nacional de Turismo funcione bem, que os grandes programas nacionais de turismo funcionem bem. E aí a gente tem, no nível das macro-regiões, também, em tese, a necessidade de ter aí as governanças das macro-regiões, esse é um desafio complexo, a gente não vai falar disso aqui agora especificamente, e os instrumentos de planejamento e de gestão no âmbito macro-regional. Quando a gente desce para o Estado, o Bruno vai falar muito aí da experiência dele no Estado, a gente tem a necessidade de um plano, de um direcionamento estratégico para o próprio Estado e suas regiões, e a gente tem aí no nível de órgãos estaduais, conselhos, fóruns, entidades estaduais. No âmbito regional, né, no caso de vocês aí, Circuito Veredas, né, e Minas Gerais, eu sei que faz um bom trabalho na área de governança regional, a gente tem que ter também, né, os fóruns, as instâncias, as câmaras regionais e um plano, uma estratégia também para a região. E no âmbito municipal, o Plano Municipal de Turismo, ou no formato de direcionamento estratégico, que eu defendo muito, que é um plano um pouco mais objetivo, prático, mas sem deixar de ser consistente, e as entidades. E essa governança municipal, ela, além do município, ela pode ter as governanças por territórios específicos dentro dos municípios. Mas e aí, né? Isso todo mundo já sabia, já sabe. Como é que a gente constrói destinos turísticos? Como é que a gente faz essa gestão, essa governança, para que a gente tenha destinos turísticos bem-sucedidos? Aí é fundamental o papel da gestão, dessa gestão compartilhada, dessa governança de pessoas que tenham conhecimento, que aprimorem cada vez mais os seus conhecimentos, pessoas que exercitem a constante capacidade de articulação, porque isso é fundamental no desenvolvimento turístico, e, né, por último, mas não muito importante, muito antes, não menos importante, né, que é agir, uma ação estratégica permanente. Eu gosto muito do conceito dos australianos, eu acho que a gente tem muitas referências, algumas referências e práticas boas no Brasil, mas eu gosto muito, né, dos australianos, da forma como eles falam que é, no final das contas, essa necessidade importante, quase mágica, que é fazer gestão de destino e que a governança ela tem que se propor a isso, a gerir, a dirigir os rumos do destino turístico. Onde eles falam que gestão de destinos é esse processo contínuo, onde os líderes, né, do turismo, as empresas, governo e comunidade planejam o futuro e gerenciam um destino. E aí já vem algumas palavras mágicas. A questão de processo contínuo, a questão do planejamento, mas muito mais do que só planejamento, gerenciar o dia a dia do desenvolvimento turístico. Para os britânicos, né, um conceito também, a ideia que era dar um sobrevoo, além das experiências, é importante a gente olhar para dentro do Brasil, olhar para a realidade local, mas é sempre bom olhar pelo que está acontecendo no mundo também. Os britânicos nos dizem isso, né, que é um processo de liderança, de influência e coordenação da gestão de todos os aspectos do destino, contribuindo, no final das contas, para quê? Para a experiência do visitante, levando em consideração as necessidades desses próprios visitantes, dos residentes locais, das empresas do meio ambiente, né? E aí, a importância da governança municipal, né? Você já sabe, mas não custa lembrar, vou repetir mais uma vez essa frase, e algumas questões muito importantes. Primeiro, é que a governança, na prática, é que tem que fazer gestão do produto e da experiência do ponto de vista completa. Uai, Richard, governança faz gestão, desenvolvimento de produto? Não. Quem faz desenvolvimento de produto prioritariamente é o setor privado, em alguns casos o setor público, quando o setor público tem equipamentos, produtos turísticos, pode acontecer, né? Mas essa gestão como um todo, essa gestão da experiência completa, a governança faz sim, tem que fazer sim.
né? A construção dos instrumentos norteadores para essa gestão compartilhada, o planejamento, né, os processos de planejamento. E aí, hoje em dia, eu sei que as pessoas têm quase que alergia a falar de planejamento, de oficina participativa, de tudo isso, mas a gente precisa ter a capacidade de entender. Primeiro, todo planejamento que já aconteceu, ele não é inócuo. Ah, Richard, nós fizemos um plano aqui há 5 anos atrás e só 30% das ações foram executadas, poucas ações foram executadas. Tá, talvez no plano de ação o índice de execução foi baixo, mas toda a construção de um planejamento participativo, ele gera um resultado tão importante quanto as próprias ações, que são fundamentais, que é a nossa capacidade de dialogar, de construção coletiva e de exercitar cada vez mais o processo de aprendizado de fazer essa gestão compartilhada. Então é importante sim, eu sei que às vezes as pessoas se cansam de planejamento, de ter planos, mas é importante ter esses planos, aprender com o que aconteceu de bom ou de ruim dos processos de planejamento anteriores e ter a capacidade também de ser um pouco mais prático, pragmático, né? Eu costumo dizer que eu não acredito em planos muito extensos, muito conceituais. É preciso ter consistência técnica, mas é preciso ter instrumentos de planejamento e gestão práticos e efetivos. As responsabilidades compartilhadas, que vocês sabem que é fundamental para a gente monitorar essas ações, isso tudo aqui é simples, né? Isso aqui vocês já ouviram milhões de vezes, mas o grande desafio é realmente no dia a dia a gente praticar isso, e esse sim é um exercício desafiador, né? E aí a gente tem também a questão de que todos os atores beneficiados, eles também, a gente pode dividir, né, ou compartilhar um pouco mais esses resultados com esses atores, que são os atores importantes no processo, né? E a mesma coisa, quando a gente pensa na governança regional, que é tão importante quanto um destino turístico, ele não existe de forma isolada, né, do planeta, ele faz parte de um contexto territorial mais amplo, que é a região. Então é muito importante também fortalecer, como vocês têm feito aí, essas instâncias para integrar a região, para agregar valor ao produto turístico, quando a gente tem aí as rotas, os roteiros, os circuitos, né? Ampliar a força de mercado, isso é fundamental, muitas e muitas ações são feitas e são compartilhadas, e isso dá escala, isso possibilita a competitividade, né? E com isso, né, pela força do coletivo dos municípios de uma região, a gente gera também mais resultados individuais. Richard, quais são as boas práticas de governança no turismo no Brasil? Boas práticas de governança, quando a gente pensa de destinos, municípios, regiões que têm procurado aprender cada vez mais a trabalhar coletivamente, muitas vezes os resultados não são tão mensuráveis, não são resultados tão explícitos. Mas a gente tem muitos resultados que são importantes, que são aqueles resultados que eu já citei, que é o processo e a capacidade de exercitar cada vez mais a construção coletiva. Mas temos, sim, também alguns destinos que, na minha opinião, né, talvez alguém tenha uma divergência com relação a isso, absolutamente natural, a gente tem que respeitar as divergências, mas, infelizmente, pouquíssimos municípios que realmente a gente pode dizer, né, que tem um processo de governança estruturado e maduro, suficiente. Mas eu gosto muito de alguns exemplos, né, que não são exemplos perfeitos, todos os destinos têm seus problemas, sempre terão, né, mas eu gosto muito de Socorro, no interior de São Paulo, vocês já devem ter ouvido falar, alguns conhecem, um destino muito bem sucedido, que valoriza muito as questões de sustentabilidade, ficou muito conhecido por valorizar as questões de acessibilidade, e esse destino, né, ele tem aí, ele está a 132 quilômetros de São Paulo, faz parte de uma região, é uma instância turística, o turismo é uma das principais atividades da economia, trabalha muito ecoturismo, aventura, o turismo para pessoas com deficiência, e tem um Contour e um fundo de turismo consolidado, né? O Contour é predominantemente composto pela iniciativa privada, conta com um fundo de turismo, né? A última vez que eu conversei com o pessoal lá tinha 300 mil, todas as ações são validadas para o investimento dos recursos, o Conselho de Turismo é dividido em núcleos setoriais, e aí vem uma coisa importante, o Conselho de Turismo, ele não pode ser um conselho burocrático para cumprir tabela, para se reunir, para dizer que tem, para não sair do mapa da regionalização, para não deixar de receber o ICMS turístico. O Conselho de Turismo tem que cumprir o papel da governança, e isso é desafiador porque trabalhar coletivamente é difícil, eu já fui gestor público, é difícil para quem é gestor público realmente abrir mão do poder, mas é importante imaginar que você, como gestor público, não está abrindo mão do poder, você está dividindo a responsabilidade, que é mais importante do que qualquer outra coisa, né? E esse conselho ele não tem que se reunir só para tirar foto, sair no jornal e cumprir tabela. Ele tem que, no dia a dia, ter uma forma de trabalho, de gestão, e o que eu gosto do modelo de Socorro é porque eles fazem lá isso aqui, com núcleos setoriais de aventura, turismo rural, gastronômico, hospedagem, e esses núcleos dentro do conselho, eles cuidam para fomentar, para desenvolver essas atividades. Então, aqui já fica uma dica importante, uma coisa que funciona lá em Socorro e que é bem bacana, tá?
E aí, o que dinamiza o Contur? Por que eles consideram que o Contur deles é um Contur que tem funcionado relativamente bem, né? Ser presidido por uma liderança empresarial rotativa, isso na visão deles é um mérito. Richard, você acha que o conselho tem que ser sempre setor privado? Depende. Tem muitos casos que funciona bem, mas eu acho que isso é relativo. Às vezes você pode sim ter um gestor público que lidera bem o processo de desenvolvimento ali do seu território, do seu estado. Mas sim, a composição, na maioria de iniciativa privada, eu concordo que é um aspecto muito positivo. Eles têm uma associação turística e trabalham muito com a associação comercial para cuidar um pouco mais das questões operacionais, que um conselho, muitas vezes, o conselho não é operacional, né, via de regra, ele é um conselho que, o conselho geralmente ele tem um papel, né, de gestão, alguns casos deliberativo, mas não necessariamente operacional. Lá em Socorro, eles criaram uma associação turística para poder cuidar das ações operacionais. Tem uma parceria muito forte dessa associação com o Contur, né? E esse é um bom exemplo. Richard, quais são os outros lugares? Bonito, case sempre consolidado, muito interessante. Itacaré, na Bahia, Porto Seguro, na Bahia, eu sou suspeito para dizer, porque o conselho existia só no papel, na lei, a gente conseguiu, né, colocar o conselho para funcionar ativamente, existe consolidado, fundo de turismo com um modelo autossuficiente de recursos. Criamos alguns mecanismos para que o fundo de turismo não dependa só do repasse público. Então, eu saí, por exemplo, da secretaria deixando o conselho com 2 milhões de reais em caixa e com modelo de geração de recursos, né, através de uma contribuição voluntária, através do ordenamento dos ônibus de turismo, através de compensação com Airbnb, que gera aí um modelo autossuficiente de recursos, não depende só de repasses públicos, né? Então, a gente tem, sim, alguns modelos, Foz do Iguaçu também é um modelo interessante, Cabo Frio tem feito um trabalho interessante. Esse conselho, é muito importante que o Conselho de Turismo, que é a governança, ele tenha bandeira, ele tenha causa e ele tenha o que fazer acontecer, porque senão vira simplesmente só discussão. E aí, nós da Lab Turismo, que é a organização que eu atuo hoje aí, a gente acredita muito numa coisa que é básica, que é fundamental, mas que bem feita pode proporcionar resultados extraordinários, que é o instrumento de planejamento no formato de direcionamento, onde a gente envolve lideranças com conhecimento, articulação e ação, e faz aqui o feijão com arroz do turismo que precisa ser bem feito, que é alinhar a visão de futuro, alinhar objetivos, construir ações e ter metas. Todo plano de turismo tem isso? Quase todos. Todos os planos de turismo conseguem virar instrumentos de gestão da governança? Infelizmente, pelo que eu conheço, poucos. Então, a gente tem um processo aí fundamental de alinhamento, de mobilização, de voltar a acreditar, né, de desenhar bem os instrumentos, e mais do que isso, o conselho, a governança, ela tem que ser guardiã, a palavra que eu uso é essa, guardiã do instrumento de planejamento, né? Tem muitos conselhos que o planejamento, que o direcionamento estratégico, ele vira pauta permanente do conselho da governança, ou seja, todo mês, toda reunião tem que se monitorar, tem que se avaliar, tem que se ver como é que está a execução daquele instrumento de planejamento. Isso é fundamental. Então, um exemplo, mais uma vez, aqui de Porto Seguro, né? Porto Seguro, eu trabalhei muitos anos no Sebrae, fui secretário, fui consultor, hoje, né, moro aqui, meus filhos crescem aqui, então tento participar, né, das questões do desenvolvimento local, dos desafios locais. E Porto Seguro tem, desde 2015, um processo de direcionamento estratégico do turismo, né? Então, foi feito um direcionamento 2015, 2017, depois de 2017, 2020, depois 2018, 2021, e é um processo permanente, que não é só um quadro bonito, né? Virou um quadro, está na parede das principais entidades, mas se trabalhou um processo participativo de construção e se faz um processo de gestão do direcionamento estratégico, né, com visão de futuro, princípios, os eixos, e cada ação dessa aqui se desdobra numa série de atividades e resultados. Richard, qual o nível de execução por ano aí dessas ações do mapa estratégico? Geralmente 70%, 80%. É pouco? É muito? Eu considero muito, né, para os processos de planejamento. Por que isso acontece? Em função de governança madura de setor público que amadurece e de setor empresarial que também amadurece. Tenho tido a oportunidade de, nos últimos anos, fazer piseiro aí nas terras do Bruno Wendling, né, que é secretário, que é dirigente estadual de turismo lá. Tenho trabalhado muito em Mato Grosso do Sul, tenho trabalhado em Bonito, né, e em Bonito a gente também vem trabalhando aí um conceito de trabalhar no formato de direcionamento estratégico, através da governança. Por exemplo, pra vocês terem ideia, o que é isso aqui? Isso aqui é um instrumento de planejamento que foi feito para a retomada do turismo. Havia um direcionamento estratégico, mas na retomada do turismo, na pandemia, se achou necessário
trabalhar a atualização desse planejamento e, em Bonito, né, todos sabem, o Bruno vai falar melhor, tem um conselho, tem uma governança, tem um instituto empresarial perfeito, modelo perfeito, pronto, acabado, não, modelo em construção, com suas dificuldades, mas modelo que gera muitos resultados importantes. E aí a gente tem o papel do setor privado, que é fundamental, o papel das entidades, como aí vocês têm as entidades de vocês, que fazem um papel, desempenham um papel importante também. E hoje a gente tem, né, algumas entidades nacionais, umas mais maduras, outras nem tanto, umas mais burocráticas, outras nem tanto, mas eu gosto muito dessas 3 entidades aqui, ó, se você perguntar assim, Richard, quais são 3 entidades que são referência? IDB, Instituto de Desenvolvimento do Turismo de Bonito, Turisforte, da Praia do Forte, na Bahia, e APG de Porto de Galinhas. Quero pesquisar entidades que funcionam. Pesquisem esses 3 cases, que vocês vão ver que são realmente entidades que cumprem um papel fundamental nos seus destinos. Para falar de governança, a gente tem que falar de cultura da cooperação. Eu fui muito tempo do SEBRAE, tem alguns conceitos que eu comungo até hoje. Eu sei que o SEBRAE atua também no território de vocês, já fez algumas iniciativas, inclusive, relacionadas a essa temática da cultura da cooperação. Então, a gente sempre reforça muito a importância da gente entender que governança se propõe a fazer gestão. Para poder fazer gestão através da governança, a gente precisa exercitar essa cultura da cooperação. E ser individualista é muito pouco inteligente nos dias de hoje. Já era há muito tempo e hoje é cada vez mais. Com desafios tão complexos, com questões que a gente não controla no turismo, né? Não adianta eu ser um empreendedor de uma pousada, de um restaurante, de um atrativo rural, de um artesanato, e fazer muito bem o meu trabalho individualmente se eu tenho problemas estruturais no destino. Não adianta botar a culpa no governo, botar a culpa na Vale, botar a culpa... Lógico que cada um tem sua parcela de responsabilidade, de culpa, existem questões complexas, a gente não vai entrar nesse mérito aqui que não é o meu papel, mas independente de qualquer que seja a variável ou o problema, eu acredito sempre na capacidade do indivíduo de fazer a sua parte, de acreditar, de simplesmente não culpar o outro e dele exercitar, trabalhar com o outro, por mais desafiador que seja, né? E aí a gente muitas vezes... Infelizmente, no turismo, a gente vê que as relações ficam desgastadas, né? Ficam esgarçadas por conta das divergências de opinião, das divergências de conceito. O outro, você vai para uma reunião, putz, não aguento mais ouvir falar, aquela pessoa tem sempre as mesmas visões, as mesmas opiniões, e a gente cansou um pouco, né? Não sei se acontece em Brumadinho, tenho visto pelo resto do Brasil. As pessoas se cansaram um pouco de trabalhar de forma coletiva, mas é fundamental, porque a gente não consegue fazer desenvolvimento turístico se não for de forma coletiva. Eu não conheço nenhum lugar no Brasil e no mundo que consegue, tá? E aí, para refletir um pouco sobre isso, sobre esse exercício de trabalhar com os outros, eu trago aqui para vocês um vídeo, né, uma mensagem de uma pessoa que eu acho que tem aí algumas reflexões muito interessantes dessa questão do ser humano consigo próprio e com os outros, porque no turismo a gente tem que estar bem consigo próprio e com os outros para conseguir trabalhar. Sabe por que a gente briga com os outros? Porque a gente acha que a gente vai reformar o mundo. E a gente vai transformar aquela pessoa naquilo que eu quero que seja. Tem um casal que eu conheço, o marido reclama muito da mulher. Diz que ela é uma bagunceira, que é insuportável viver com a bagunceira. Ele está com ela há 30 anos. Com a bagunceira. É melhor apreciar a bagunceira, não é? Uma vez, uma senhora veio falar para mim também que ela não gostava do marido dela. E que só do marido chegar perto, ela já ficava com cacuete. Diz que o carro dele ia chegando na garagem de casa, começava. E ela queria parar o cacuete. Eu falei, tem um jeito de parar o cacuete. A senhora comece a amar o seu marido. Eu falei, a senhora não tem filhos? Tenho. A senhora acha seu filho bonitinho, gosta dos seus filhos? Então, ele é o pai dos seus filhos. Olha a genética, olha o DNA, o cromossomo. Então, ele tem coisa boa, não tem? Os seus filhos não são bonitinhos? Então, em respeito aos seus filhos, que é a continuidade da vida deste homem, respeite este homem, goste dele. Só existe um caminho. Ela era católica, apostólica romana, onde o divórcio não existe. Ela ia ficar o resto da vida com o homem com cacuete. A gente pode amar a pessoa do seu lado, começar a ver as qualidades. Temos uma tendência a ver defeito. Só criticamos, ficamos muito críticos do mundo, da realidade das pessoas, de nós mesmos. Criamos modelos de beleza, aí a gente se olha no espelho e fala, que horror. Não é?
Vocês conhecem? Alguém já conhece? Tem você bonitinha não, né? Ela olha e gosta. Ai, que lindinha que eu tô. Não é? Mas nem todos somos assim. O nosso corpo se transforma e a nossa mente também se transforma. Mas será que nós podemos direcionar para onde vai essa transformação? Será que nós podemos desenvolver um pouco mais de sabedoria na nossa vida? Veja só, Canon Bodhisattva, Canon, tem máquinas fotográficas chamadas Canon, não tem? Vem exatamente do nome deste Bodhisattva japonês. Em sânscrito é Avalokitesvara, em chinês é Guanyin, aquele que vê os lamentos do mundo, não é que ouve, vê os lamentos do mundo e atende às necessidades verdadeiras. É um ser iluminado que se recusa a ficar só entre seres iluminados para estar no meio de todas as pessoas e ajudá-las a despertar. Então, quando o Canon Bodhisattva, veja bem, este ser iluminado pratica sabedoria. Qual é a prática da sua vida? Desenvolver sabedoria. Sabedoria o quê? Que é a compreensão clara da realidade. Não é uma coisa mística, separada do real. É compreender o que está acontecendo, como está acontecendo, quais são as causas e as condições e como é que você, sendo a vida, interfere na própria vida. Não só sua, mas do coletivo. É importante isso. Somos a vida, somos a cidade, somos a nossa casa, somos o nosso bairro. O que estamos fazendo para que fique melhor? Reclamar não adianta. Só a reclamação não adianta. Chegar para sua vizinha e dizer que porcaria que está esta cidade, ok, o que nós duas vamos fazer juntas então? Vamos limpar? Tem grupos que fazem isso. Tem um grupo que chama Zeladoria do Planeta. Ele sai limpando, varrendo a cidade. Se a minha rua está suja, eu vou limpar a rua. No nosso mosteiro era assim, de manhã nós acordávamos e varríamos de dentro para fora, né? Começa das partes mais internas do mosteiro, depois vai para os jardins e no final você vai à rua. Quando não dava tempo, a gente só varria aquele quarteirãozinho em frente do nosso mosteiro. Mas quando dava tempo, a gente varria dos vizinhos, porque eles estavam sem tempo. Eu não vou xingar meu vizinho, olha que meu vizinho, como é sujo, puxa, ele não tem tempo, ele não consegue fazer. E se eu tenho tempo, eu vou limpar, porque a minha rua, a sujeira dele, o vento vai trazer e vai voar para a minha porta. Então, em vez de eu reclamar, eu tomo uma atitude. Eu posso até bater nessa porta e dizer, olha, hoje eu limpei a sua calçada. Amanhã você limpa a minha, eu não vou estar aí. E você cria uma troca amorosa. Ao contrário disso, você vai na porta do vizinho brava. O que você está fazendo? A sua rua está toda suja, você não limpa nada. Eu quero bate a porta assim, tem na sua cara. E não tem resultado. Nós queremos resultados. Nós queremos resultados de pessoas cooperando com pessoas, trabalhando juntas, criando uma sociedade cada vez mais harmoniosa, mais amorosa, mais sábia. Sabedoria é isto. Sabedoria não é dizer eu sou mais inteligente. A inteligência, se não houver inteligência emocional, para que serve? Conheço pessoas que são extremamente inteligentes e no seu local de trabalho elas nunca conseguem ascender a postos de chefia porque não sabem se relacionar, não se relacionam uns com os outros. Eu sou melhor, eu sou mais inteligente. Olha os outros que não estão trabalhando direito. Isso não vira chefe nunca. Na hora que você se separa, na hora que você acha que você é melhor que os outros, você cria uma barreira entre você e o outro. Na hora que você compreende que este ser humano, semelhante a você, está tendo dificuldades, nem percebe a sujeira em que vive, você vai lá e ajuda a que cada um de nós possa despertar.
Pessoal, acho que tem a ver, né, com a nossa reflexão. Quando a gente fala de governança, de pessoas trabalhando com pessoas, para superar desafios que são enormes, a gente precisa, na minha opinião, refletir um pouco sobre o que a Monge Jacobin coloca aí. E cooperação é isso, né? É a necessidade de alguém trabalhar com outro alguém para que algo ocorra. Só que a cooperação, ela exige convivência e estabelecer relações de confiança. Se a gente não confiar no outro, a gente não consegue cooperar e a gente não consegue fortalecer as nossas governanças, né? Confiança, ela é construída nas relações de conhecimento mútuo, nas oportunidades que cada um tem para ser testado no compromisso, no cumprimento dos compromissos assumidos. E confiar pressupõe conviver. Conviver pressupõe confiar. Alguns desafios para os líderes turísticos. Quem faz governança são líderes. Ah, eu não sou secretário, sou líder? É. Eu sou artesão, sou líder? Sou. Eu trabalho só no turismo, sou líder? Sou. Todos nós exercemos um papel de liderança das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos bairros, do nosso destino e da nossa região. Então, a gente precisa ter uma visão sistêmica, entender que o turismo não é simples, é complexo sim, preciso estudar, preciso me aperfeiçoar, como vocês já fazem. Preciso definir prioridades. Eu vi que teve uma pergunta aí no chat. Por que os planos falham? Um dos motivos é esse, plano com 50 ações, com 80 ações, com matriz de... Né? Eu não acredito, eu sei que o Bruno não acredita em planejamento assim. Você tem que ter visão sistêmica, você tem que olhar para o todo e entender a complexidade e ter a capacidade de definir prioridades e agir de forma estratégica para que as coisas aconteçam. E esse desafio de fazer acontecer, temos que ter cada vez mais líderes do turismo, proatividade, capacidade de envolver mais pessoas, senso de urgência, entender que os resultados são a médio e longo prazo, mas precisamos agir já, resiliência, capacidade de nos adaptar a variáveis que a gente não controla, e essa pandemia está servindo para a gente exercitar cada vez mais a nossa capacidade de resiliência, cultura de resultados, entender que a gente precisa ter claro aonde a gente quer chegar, e persistir, porque o processo é um processo longo e complexo. E aí, esses líderes, cada vez mais, nós líderes, precisamos ter propósito. Está na moda, né? Muita gente fala de propósito, a gente gosta de refletir isso já há algum tempo. Eu preciso entender para que eu estou nesse mundo, o que eu estou fazendo na minha cidade, na minha empresa, no meu destino turístico. Eu preciso ter meu propósito claro, um propósito de vida. O que te faz levantar todos os dias? Por que você trabalha? Como é que você tem impactado positivamente a sua família, o seu companheiro, companheira, os filhos e os seus amigos? O bairro, a cidade que a gente vive. Como é que a gente tem impactado? O que a gente tem feito? A gente tem vivido, sobrevivido, né, ido na correnteza, ou a gente tem procurado entender que o nosso papel no mundo, a gente evoluir enquanto ser humano, a gente precisa fazer o bem para nós mesmos, mas principalmente para os outros. Richard, isso tem a ver com governança? Eu acho que tem, porque a gente não consegue fazer gestão de um destino, trabalhar as coisas coletivamente, se a gente não tiver clareza disso. Quando eu tenho propósito, eu acordo mais disposto, eu supero as dificuldades, eu me sinto mais motivado, engajado, me gera entusiasmo com as pessoas, com a vida, e me faz viver mais plenamente, né? Para finalizar, eu gostaria de... Ô, Mauro, eu queria muito... Você sabe que você ia ganhar 2 elogios, Richard. Um era do tempo, esse aí você perdeu. Mas o elogio de apresentação você continua ganhando. Tá demais, tá demais. Estou super refletindo aqui. Reflexão, Mauro, acho que vale muito a pena. Você sempre me coloca em situação difícil. Eu não esperava que fosse fácil, né? Mas me colocam para moderar o Richard, que é complexo, você e o Bruno. O problema é o seguinte, que a gente vai ter uma outra fala super legal e eu tenho um compromisso muito forte com o tempo, né Richard? Me coloca nessa situação, não dificulta a minha vida, não. Você já dificultou bastante, sempre, nunca foi fácil, mas eu adoro, sua parceria é demais. Beleza, então só queria a oportunidade de agradecer as pessoas, me desculpem aí por uma questão do tempo, é um desafio falar em 30 minutos, acho que chegaríamos aí perto dos 40, mas de qualquer forma, pessoal, a questão toda é essa, né? Para a gente falar de... Vou só falar aqui rapidamente o seguinte, Mauro, tem um vídeo, podem procurar... Isso, deixa eu... de uma história que é do Tarcísio Michelon, que é uma pessoa que tem um papel fundamental na Serra Gaúcha, na região de Bento Gonçalves, e para mim é uma das histórias de atuação, de liderança no turismo mais extraordinárias desse país, tá? E eu acho que é muito importante para a gente falar de governança, desenvolvimento, a gente ver algumas práticas, algumas pessoas que exercitam isso. Então, são essas as reflexões, né? É um tema complexo, é um tema extenso,
Esse projeto da Vale, eu sei que vai trabalhar toda essa temática com vocês aí de fortalecimento da governança, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil aí o compartilhamento de algumas das reflexões com relação a essa temática. Muito obrigado. Demais, Richard. Obrigado. Eu queria te pedir até para compartilhar no chat o nome, né, do Tarcísio Michelon, para que a gente possa buscar. Eu tenho certeza, eu não conheço, tá, esse caso, vou buscar. Eu acho que trouxe bastante caso prático, né, e foi reforçando isso aqui, pesquisem isso, e isso para a gente que está aqui trabalhando com governança é super importante. Gostei muito desse ponto, e já vou te responder em nome do pessoal. Assim, cansa, né? Você perguntou se cansa. Cansa, em Brumadinho também, eu tenho certeza, não precisa tá em Brumadinho em qualquer lugar, não tem nenhum que a gente não chega no lugar que não cansa trabalhar essa governança. Cansa sim, mas eu quero só resgatar uns pontos que são fundamentais da sua fala. A primeira, que é sócio, a gente vira sócio, né, do destino. Depois, que a gente tem que ter uma bandeira, ou seja, aquilo que a gente vai defender. A integração regional, e aí eu quero destacar o trabalho que é feito na integração regional em Minas Gerais, que é realmente um destaque de governança regional na política pública de desenvolvimento do turismo do Brasil, com o Circuito Veredas do Parauapebas, que é um grande parceiro aí, e a importância do Fundo Municipal de Turismo, ou seja, de ter recurso para gerir. Muito, muito legal mesmo, eu estou aqui com a cabeça a milhão, e esse é o grande elogio. Você ia ganhar 2, mas eu tive que cortar um aí para você, e a gente vai passar já para o Bruno. As perguntas estão aqui registradas, a gente vai respondendo também no final. Tá bom? Obrigado, Richard. Vamos lá, Bruno. Estamos escutando bem, Maurinho? Estamos sim. Estamos sim, eu estou ouvindo bem. Maravilha. Obrigado de novo pela oportunidade, cumprimentar todo mundo que está aqui participando desse momento, né, de retomada em todos os sentidos aí, não só do turismo, né, mas de tudo que Brumadinho passou. Eu conheço um pouco alguns pontos da cidade, né, morei 7 anos em Belo Horizonte, então, assim, continuo com a minha solidariedade a todas as pessoas que passaram pela tragédia de Brumadinho, mas, naturalmente, a gente tem que olhar para a reconstrução em todos os momentos, né, então é importante fazer parte agora. Espero que eu possa contribuir, mesmo de forma pontual, com algumas reflexões bem práticas, né, trazer, fantástica a fala do Richard, porque, de fato, ela dá uma condição para que eu possa agora trabalhar em cima de algumas ações práticas que a Fundação e que o Fornatur tem realizado durante esses anos, especialmente tudo voltado para a governança, né? Tudo vai culminar na governança, porque eu acredito que a única forma ou a pouca garantia que a gente tem de continuidade de política pública nesse país estão nas governanças. Essa é uma das afirmações que eu tenho hoje muito na minha vida, depois de 20 anos de turismo e 17 anos trabalhando com política pública e com governança. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Não vou focar muito 100% só nela, mas mais para orientar a minha fala. Tá conseguindo ver, Mauro? Tudo certinho? Tá aparecendo? Tá legal, tá ótimo, estamos vendo Maravilha. bem. Trouxe um tema, eu sempre gosto, quando eu vejo a questão de turismo sustentável, eu confesso a todos que eu tenho um pouco, assim, de dificuldade ainda de aceitar a palavra, não dificuldade, entendendo que a sustentabilidade é quase que uma utopia. Eu gosto muito de usar a palavra responsabilidade, ou seja, por ações responsáveis de todos os atores, ações responsáveis dos órgãos gestores, dos empresários, das instâncias, para daí, quem sabe, a gente consiga alcançar a tão sonhada sustentabilidade em todas as suas esferas. Eu trouxe aqui, de forma bem pragmática, algumas estratégias que a gente vem trabalhando. Eu assumi a fundação há quase 4 anos atrás, no próximo dia 17 eu completo 4 anos de fundação. Já fui técnico no passado aqui também, fui 4 anos durante consultor do Ministério do Turismo, então me envolvi muito nessa parte sempre de regionalização. Eu comecei a minha vida na gestão pública em regionalização. E você vai aprendendo algumas lições, né? Quebrando alguns paradigmas, tentando encontrar a forma do sucesso que você não consegue encontrar. Então, hoje eu consigo entender um pouco melhor e tentar trazer um pouco, naturalmente, algumas reflexões por parte dessa pequena experiência que eu tenho, por ter passado aí, trabalhado em alguns estados do Brasil. Faltam 2 estados, Maurinho, você acertou em cheio para que eu possa conhecer. Conhecer não, estar, né, em todo o Brasil, porque para conhecer a gente precisa retornar várias vezes a esses destinos. Quando eu assumi a fundação no primeiro ciclo de gestão, eu só tinha 1 ano e 9 meses para trabalhar. Aí entra muito na carona que o Richard falou. Para ter capacidade de gestão, tem que ter capacidade de priorizar, né? E o gestor público, normalmente, porque tem um pouco do quesito da vaidade, né, deixar sua marca na gestão, ele quer realizar tudo. E o tempo do turismo é muito maior do que o tempo da gestão pública.
Ainda mais com 1 ano e 9 meses, né? Se 4 anos de gestão já é pouco tempo, passa assim, eu estou vivenciando agora um ciclo inteiro aqui na Fundação, você imagina 1 ano e 9 meses. Então, no primeiro ciclo que eu tive aqui, eu tive que ter muita capacidade de priorizar poucas estratégias que eu julgava no momento serem importantes e ter capacidade de realização. Eu gosto de realizar. Ter um plano de 100 ações me incomoda muito, eu nem planejo isso. Os meus planos mudam, eu rabisco aqui em poucas horas, eu gosto muito de exercitar a implementação e, naturalmente, essa capacidade que eu vejo que a gestão do destino tem que ter, de mudar a direção muito rapidamente. Eu vou focar no primeiro objetivo aqui, que tem muito a ver com o trabalho que vai ser desenvolvido aí por vocês, né, durante esse projeto estruturante aí de quase 3 anos, eu espero que seja de 10, na verdade, que é especialmente focado na governança. Quando eu voltei aqui para o Estado, e eu trabalhei muitos anos com o programa de regionalização, as governanças, por mais que a gente já esteja trabalhando há 17 anos dentro da política de regionalização, ela tem avançado muito pouco, na minha opinião. E eu comecei a identificar alguns gargalos do porquê que avançava pouco. Como eu falei, tentei descobrir a fórmula do sucesso, não encontrei, mas entendia que as pessoas que faziam parte da governança não conseguiam trabalhar muito tempo só de forma voluntária, né? O voluntariado, ou seja, é uma das primeiras afirmações que eu falo, o voluntariado tem prazo de validade. Se a gente não dá uma sustentação, um apoio, né, uma estruturação por trás para que as pessoas possam exercitar esta governança, dificilmente elas conseguem caminhar, porque elas já têm os seus negócios, né, já têm as suas obrigações individuais e coletivas nas suas empresas. Naturalmente, a governança não é algo à parte também do seu negócio, ele é parte do seu negócio, já que o turismo é destino, e para fazer gestão do seu negócio tem que fazer gestão de destino. Mas mesmo assim, a gente sabe que a governança precisa de uma base de estruturação. Então, quando eu entrei na fundação, eu falei, bom, a gente precisa dar algumas linhas estruturantes e norteadoras para o turismo do Mato Grosso do Sul. Então, eu entrei aqui, o turismo do Mato Grosso do Sul tem uma gestão há 40 anos, a fundação existe há 20, completa esse ano. Mas não havia lei estadual do turismo, por incrível que pareça, então já vim propondo, a gente criou a primeira lei estadual, não tinha uma política estadual institucionalizada, a gente criou isso, institucionalizou, não havia Conselho Estadual de Turismo, tinha um fórum já desativado há anos atrás, então eu crio o Conselho Estadual de Turismo, e ele funciona muito bem, porque ele é enxuto, ele tem um formato inovador, porque é o único conselho estadual aqui, viu, Richard, Mauro e demais, que é liderado pela iniciativa privada, né? Eu não sou o presidente do conselho, e quando eu criei o conselho, eu falei, eu não quero ser, porque eu não acredito em conselhos municipais, ou estaduais, ou instâncias regionais, liderados pelo público. Não porque no público não tenham pessoas capacitadas, mas porque nós estamos à frente do público. E se eu estou presidente do conselho, quando eu saio da fundação, a tendência é que o conselho vá se dissolver, ou que ele seja só uma extensão do poder público. E o conselho não é uma extensão do poder público, ele é uma instância que ele tem que ser interdependente, mas ele tem que ser liderado pela iniciativa privada, porque ele tem que perpassar o ciclo da gestão pública. Ele tem funcionado bem, é liderado hoje pelo presidente da BH. E hoje a gente já tem mapa estratégico criado pelo Conselho Estadual, porque ele tem que ter plano de trabalho. O Conselho não serve só para apontar os erros ou cobrar do poder público ou pedir dinheiro. Ele tem que construir de forma coletiva. Então, ele tem que ter um direcionamento estratégico. Então, a gente fez um trabalho e fortalecemos algumas instâncias de governança aqui da região. Como? Criando associações, ou seja, formalizando essas governanças. No passado, eu achava que não precisava muito, não. O espaço tem que ser só funcionar de fato. Hoje eu já vejo que ele tem que funcionar de direito também. Ele tem que ter um modelo organizacional mínimo, até para que ele possa avançar em algumas questões, que ele possa ter fundos, que ele possa receber recursos, ou seja, ele tem que ter uma estrutura formal. Então a gente criou e formalizou algumas instâncias, a gente tem 3 regiões hoje formalizadas, e nós repassamos recursos financeiros para elas. Isso é um ponto interessante que eu consegui avançar em relação a outros estados e até a Política Nacional do Turismo. O Ministério não consegue dar esse apoio ainda. Eu sei que eles estão tentando trabalhar, apesar de que eu não vejo como prioridade, infelizmente, na atual gestão do Ministério, a regionalização, e a gente vai pressionar muito para que isso aconteça. Então, hoje a gente repassa via editais recursos financeiros. E olha que interessante, um dia eu estava numa reunião da região da Rota Norte, e eles falando, a gente precisa de dinheiro. Eu falei, é o dinheiro que é o problema? Levantei e falei, ok, 50 mil reais para vocês definirem uma ação de promoção conjunta. E eu lembrei, Richard, de a Tânia Zapata, para quem não conhece, tem que conhecer, para mim, uma das maiores especialistas em desenvolvimento, de fato, territorial do país. Ela diz que dinheiro é bom, mas dinheiro não tem ideias. E eu provei que dinheiro não tem ideias. Eu destinei 50 mil reais para essa região e eles não conseguiram executar. Eles devolveram o dinheiro. Teve até briga internamente, mudou a diretoria, que eles não estavam preparados para implementar ações, eles não estavam preparados para gerir recurso financeiro de forma integrada. Isso é muito interessante.
E agora eles estão conseguindo, retomei, agora repassei, eles estão em execução. Então a gente vai também aqui testando algumas ações. E uma ação inovadora que a gente fez aqui de governança foi unificar as duas principais regiões turísticas. Acho que pode ter sido uma loucura, só o tempo dirá, que é a Rota Pantanal Bonito. Vocês conhecem, ou já ouviram muito falar, nós temos os principais destinos hoje de ecoturismo do Brasil, um dos principais, Bonito e a região do Pantanal, mas eles se veem ainda como regiões individuais. E quando eu cheguei, falei, vocês são um território unificado, que os dois regiões integradas são quase que imbatíveis. E agora a gente com o desafio aí de integrar as duas regiões, criamos essa rota, essa associação para integrar ambas com recursos, eles estão agora com R$100 mil no novo edital para criar ações promocionais integradas, porque eles têm que ser vendidos como um destino integrado. Só para dar alguns exemplos, então, dessa estratégia de governança. Então, algumas lições aprendidas. Quais são as que funcionam? Aqui tem pessoas que querem trabalhar, conseguem trabalhar de forma integrada, entendem que o espaço é maior do que o seu próprio negócio, entendem que tem que fazer a gestão de destino, mas naturalmente que tem um apoio. A gente tem apoio do Sebrae, que envia consultoria jurídica, consultoria institucional de planejamento e apoio financeiro. Pelo menos por um tempo, né? Até que eles alcancem a maturidade necessária para começar a andar pelas próprias pernas. Então, lições aprendidas, sem apoio financeiro e uma estruturação por parte do público, dificilmente a governança consegue atingir o grau de maturidade. E olha que eu estou falando para Minas Gerais, para mim é uma das referências em termos de política de regionalização. Esse é o mapa estratégico, esse eu aprendi com o Richard, viu, Richard? Quase que uma cópia, pelos anos que eu trabalhei junto com o Richard, esse é o mapa estratégico do Estado, do Conselho Estadual, tá? Não é o planejamento da Fundação. Eles também entenderam que eles têm que ter uma estratégia que é construída a muitas mãos. Eu tenho as estratégias da Fundação, naturalmente ouvindo o trade, atendendo e focado no mercado, afinal de contas o turismo é uma atividade econômica e ela tem que ser voltada para o mercado. Mas esse modelo de mapa estratégico foi para que esta governança estadual pensasse quais eram as estratégias e prioridades. Claro que a gente teve um hiato aí nesse planejamento, que foi por conta da pandemia, e a gente vai ter que renovar ele no próximo, na verdade, nesse ano, olhando também para o futuro, já com a visão estratégica aí dos próximos 10 anos. Uma outra ação super legal que eu sei que vai caminhar muito para o trabalho de vocês é a questão de pesquisa e informação. Vocês têm um belo observatório aí de Minas Gerais, mas nós temos alguns desafios que eu quero colocar para vocês. Eu, quando eu cheguei aqui no Estado, a gente não tinha um setor, na verdade, tinha só um setor de pesquisa na Fundação, 2 pessoas, mas não tinha um trabalho contínuo. Esses dados não geravam informações, essas informações não eram utilizadas pelas pessoas. Isso é um grande desafio que a gente vive ainda, né? A diz, o turismo não tem dados, não, tem um monte. Pode ser que alguns estejam desatualizados, mas o grande desafio é transformar dado em informação e dar uso para isso. E aí eu criei o Observatório de Turismo do Estado, hoje ele faz parte da estrutura da Fundação, eu renovei a estrutura interna, que foi um ganho muito importante, tem uma gerência hoje, então eu deixo isso como marca para as próximas gestões, com uma equipe de 5 pessoas, um doutor na área de turismo, que inclusive é de carreira, com economista, com técnico TI, com turismólogos, e conseguem produzir, vocês depois entram aí, vários boletins mensais, trimestrais. Durante a pandemia, a gente trabalhou muito, a gente tem muita informação que embasou muito a minha tomada de decisão e a tomada de decisão do destino. Então, isso é gestão de destino também. Como é que a gente toma decisões? Em cima de dados e informações. Mas o desafio, como eu coloco aí embaixo, continua sendo consolidar parcerias com os municípios, para que eles formalizem e enviem mais dados e informações para o Estado, e especialmente para que os empresários usem isso. Eu sempre pergunto para o observatório, eu não quero que vocês produzam uma pesquisa do nada, eu quero que vocês produzam uma pesquisa a partir de uma demanda. Quem demanda o observatório? A gerência da diretoria de mercado. Preciso entender o meu público LGBT, que é um público que a gente está trabalhando agora. Pesquisem esse público para mim. Eu dou sentido para a pesquisa. Eu sei que o projeto de vocês, que é estruturante, vai precisar de muita informação. Então, lembre-se disso, a pesquisa tem que surgir a partir de uma demanda e não ao contrário. Vamos sair pesquisando e depois vamos ver o que a gente faz com esse dado, com essa informação. E além disso, a gente apoia financeiramente alguns observatórios locais. A gente descentraliza recurso financeiro, especialmente para Bonito, que tem lá o Convention Bureau, que é o mantenedor do observatório local, e hoje a gente ajuda ele financeiramente para que eles ampliem essas pesquisas, porque isso volta para o Estado. E eu tenho mais capacidade de tomar decisão, e isso depois volta para os próprios empresários. Esse é um modelinho aí, porque eu sempre cobro do meu observatório. Eu quero a informação clara, que uma criança de 5 anos consiga ler. Eu não quero ver relatórios. Nós temos relatórios completos, que são tão importantes também para quem quer destrinchar mais os microdados, mas eu quero isso, esses dados claros. Você jogue e que ele seja amigável, que as pessoas queiram ver, queiram entender essas informações, que ela sirva
para a tomada de decisão dos empresários. Esse foi um boletim super legal que a gente produziu, que é a retrospectiva 2020 da pandemia, perda de empregos, perda de fluxo, como é que está a situação atual do empresário, sondagem, então bem completo também, para que a gente consiga fazer uma retomada da atividade turística no estado com mais condição, né, com mais estratégia. Essa estratégia eu quis trazer para vocês, porque é uma das linhas estratégicas aí do projeto, né, estruturante que eu vi no lançamento, que é a questão do calendário de eventos. Eu sempre confesso que eu tenho um pé atrás, quando um destino quer trabalhar em cima de eventos, mas quando de fato ele tem uma estratégia anual de um calendário completo para que isso vire um produto que seja contínuo e não seja pontual, eu acho super legal. Poucos destinos conseguem alcançar isso, né? Tem poucos exemplos para dar. O que me lembra agora é Gramado. Conseguiu trabalhar os eventos, porque tem evento todos os meses. E são eventos que duram 2, 3, 4, 5 meses. Tá aí o Natal Luz, a Páscoa e outros eventos também. Mas o que a gente fez aqui diferente, que eu vejo aí, que Minas Gerais pode fazer, que a Secretaria de Brumadinho pode fazer, que até a própria Vale pode fazer, que é a criação de editais para apoio a eventos geradores de fluxo. Quando eu entrei no estado, os eventos eram assim apoiados. Vinha aqui o prefeito na sala do presidente e falava, eu preciso que você apoie a festa lá da mandioca lá de Nova Andradina. Mas não é uma festa que tem fluxo turístico, é lazer para a comunidade. Eu acho tão importante quanto, mas não é a Fundação Turística que vai apoiar. Então não havia critérios, o apoio era político. Eu entrei e doutrinei, a gente criou uma política por meio de portaria, que hoje os eventos geradores de fluxo só são apoiados via editais. Então eu dei transparência ao processo e eu comecei a trabalhar só com eventos geradores de fluxo. No começo entravam eventos pequenos, mas hoje os nossos critérios estão tão avançados que cada vez mais a gente só vem apoiado de fato aqueles eventos que vão atrair fluxos regionais, nacionais e até internacionais. Em 4 anos a gente já apoiou já quase 5 milhões de reais em descentralização de recursos financeiros. Esse é um papel da política pública também. Aquilo que eu falo. Naturalmente os eventos, e aí é um ponto de atenção, eles não podem ser só dependentes do poder público para sobreviver. Que significa que aquele evento não é sustentável, né, do ponto de vista econômico. Ou seja, ele precisa de uma base para ter um retorno econômico. Mas, até que aquele evento vire de fato um evento que possa depender só das próprias pernas, eu vejo que o poder público, ou no caso aí da Vale, que é uma empresa que tem condições de aportar recursos, possa apoiar durante um período, até para que a gente tenha daí um calendário estruturado de Brumadinho, que os eventos de fato atraem o fluxo, e que esse fluxo vá gerando renda e que pode daí ser reinvestido, inclusive, em novos eventos. E o desafio para a gente avançar nisso é que o município que recebe o recurso, de fato, entenda que o evento é um gerador de fluxo e é um gerador econômico para o município. E não é só um evento de lazer, um evento político que o prefeito vai se vangloriar depois de ter realizado festas. Isso eu não concordo, isso a gente aqui não apoia na Fundação. Uma outra linha, que ela é concomitante também, eu quis trazer alguns objetivos aqui da Fundação, que são também concomitantes às linhas estratégicas que vocês apresentaram lá no lançamento, que é inovação e diversificação da oferta. Eu foquei muito pouco no primeiro ciclo de gestão, fiquei muito incomodado agora com a falta de inovação do meu estado e que eu vou focar muito agora nesse segundo ciclo. Mas no primeiro ciclo a gente apoiou a criação de novos produtos, Cavalgadas Pantaneiras, que era um produto que já existia, mas que não estava na prateleira, a gente reformulou ele com algumas pousadas, lançamos eles na BAV em 2018 ou 2019, se eu não me engano, e apoiamos a criação de novos segmentos, que é o caso de observação de aves. E hoje o Mato Grosso do Sul começa a despontar hoje como um dos principais destinos do Brasil. A gente já estruturou 10 destinos aqui no estado. A gente faz mapa estratégico, apoio financeiro, vamos apoiar agora a capacitação de guias especializados em birdwatching. Eu tenho uma sorte de ter um diretor passarinheiro aqui na Fundação. E agora, as próximas, vamos criar um grande programa agora de inovação da oferta turística do Mato Grosso do Sul. Inovador, vocês vão ver, a gente vai lançar em breve. Não vai ter no Brasil ainda isso. Que é um programa que vai pegar todas as pontas, desde o design interior de produtos, estratégia de segmentação, até a conexão disso com o mercado. E, de novo, descentralização de recurso financeiro para apoiar as regiões a formatar novos produtos. Ontem eu tive o pessoal do Pantanal aqui me cobrando, precisamos do apoio, eu falei, beleza, vamos descentralizar recursos para vocês, e eu quero novos roteiros, e eu quero novas experiências das pousadas pantaneiras em contrapartida. Vocês precisam ter essa capacidade de inovar, porque o turismo é pura inovação. Essas algumas imagens do lançamento do produto Cavalgadas Pantaneiras, na BAV. E a última estratégia que eu quero apresentar para vocês, que é uma estratégia que eu sei que vocês vão ter contato depois em outros webinars, eu não vou me ater muito a isso, mas isso é gestão de destino, que é a capacidade do destino de reposicionar a sua imagem
enquanto destino turístico no mercado nacional, internacional. Quando eu cheguei aqui, Mato Grosso do Sul estava fora das prateleiras, não tinha marca, não tinha estratégia de mercado, e a gente veio aqui e criou algumas campanhas muito importantes, inclusive premiadas internacionalmente, foi a campanha Visite MS. Criamos o primeiro site de turismo do estado, por incrível que pareça, o site nosso que era o turismo.ms.gov. Eu continuo com esse site, mas para divulgar ações. O turista não quer visitar .gov. Nós criamos um site .com.br, que é o site gerido pela Fundação de Turismo, depois vocês podem entrar. Aí participamos de eventos nacionais e internacionais, criamos a marca Isto é Mato Grosso do Sul LGBT, olha que interessante, vou mostrar aqui para vocês. A gente acredita muito nesse público, quebramos alguns preconceitos, alguns paradigmas e vamos começar a despontar como destino LGBT friendly hoje nacional, já estamos começando a ganhar espaço. A marca Pesca e Solte Volte Sempre, a gente tem uma campanha de pesca esportiva bem interessante. Lançamos agora a campanha de reabertura da pesca, que eu quero até mostrar um videozinho agora de 30 segundos, que ficou bem criativo e engraçado isso. E isso pode também servir como insight para vocês, para a produção depois, no momento que for oportuno, de novas campanhas promocionais aí para Brumadinho e para o circuito que abrange aí os municípios da região. E agora vamos lançar 2 campanhas inéditas. Uma campanha só para o turista sul-mato-grossense, que eu já tinha pensado, Richard e Mauro, antes da pandemia, e que agora vai fazer todo sentido, né? Porque o turismo agora voltou muito. Claro que não nesse momento, que a gente de novo está nessa onda terrível, mas o turista sul-mato-grossense está viajando muito pelo Mato Grosso do Sul, então essa campanha vai fazer muito sentido, porque ela toca no coração do sul-mato-grossense, ela vai tentar quebrar aquele paradigma de que o meu estado não tem nada para fazer, né? Que é sempre o estado do vizinho, sendo que o nosso estado é muito desejado, mas não pelo sul-mato-grossense. A gente espera que a gente consiga corrigir um pouco isso. E a retomada também, a gente trabalhou muito a questão dos selos de certificação, turismo responsável, Safe Travels, né? Mato Grosso do Sul foi o segundo estado do Brasil a conquistar a certificação da WTTC, né? Que é o Conselho Mundial de Turismo e Viagens e Turismo. Isso dá publicidade, dá uma imagem de segurança bacana, porque nós temos protocolos bem rigorosos, Bonito tem um protocolo específico dele, tá? E essas foram as marcas. Nossa campanha de retomada, para finalizar, Vem, mas vem de máscara. A gente não quis lançar nossa campanha conceitual ainda, porque não era o momento. Então a gente fez uma campanha segura, né, de sensibilização, para que a gente não apanhasse também. Não é o momento de viajar. Não, as pessoas estão viajando. Então você quer viajar? Vem, mas vem de máscara. Ela foi super aceita. A gente lançou ela nos aeroportos, lá nos video walls, aqui no aeroporto, distribuímos máscaras. E ela foi muito aceita pelos municípios. Eu sei que eu falei um pouco mais rápido, mas eu quis ser mais objetivo agora para dar espaço para algumas perguntas, Maurinho. Mas eu queria compartilhar aqui só esse vídeo. Estamos bem, viu, Bruno? Estamos bem, legal. Estamos bem? Então, só esse vídeo aqui para finalizar, que foi da campanha. O vídeo está aparecendo para vocês, Maurinho? Vocês estão vendo? Acho que parou. Pelo menos para mim, parou. Não sei se... Aí, então, deixa eu voltar aqui para a tela. Abrir parte aqui. Tá aparecendo? Agora, só um minuto, tá? Tá carregando aqui, pelo menos... Vê se vocês estão vendo, gente. Só me dá um feedback. Agora eu estou vendo. Maravilha. É um vídeo de 30 segundos, que é o nosso vídeo agora de reabertura da pesca. A gente produz tanto vídeo, porque eu queria ser publicitário, não falei isso no passado, mas o turismo me pegou há 24 anos atrás, quando eu estava olhando o mural lá do curso, lá do sistema, lá do Soma, lá em BH, Maurinho. E eu olhei para o painel, vi lá turismo e eu me apaixonei. Eu não sei se porque eu era um péssimo aluno e foi muito agradável a palavra, mas eu fui capturado pelo turismo. Mas aí eu trouxe um pouco da minha vontade também de ser publicitário. A gente foca muito em mercado e temos conseguido produzir boas campanhas. Espero que vocês gostem dessa. É só 30 segundinhos. E aí a gente... Muito bom, hein, Bruno? Muito bom. E a gente tem vários desses aí, Mauro, de 15 segundos, com pessoa pescando peixinho no barco, pessoas querendo pescar o gatinho. Então foi uma das campanhas, mas a gente tem outras também. Em algum momento também, Maurinho, e a equipe também da rede que está tratando aí do projeto e quiser contar também com essa parte de mercado, de promoção, eu tenho o maior prazer em contribuir também, porque eu vi que a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu entender que o órgão gestor do turismo, a gestão de destino,
quem faz as campanhas não são as agências de publicidade, não, nem as produtoras. Eles produzem aquilo que nós passamos para ele. Eles criam o conceito da campanha publicitária, mas o conceito do que a gente quer alcançar, que é o mercado que a gente quer alcançar, que é chamado briefing, é todo nosso. E aí, quando você tem esse controle da informação, você conhece, e hoje a gente trabalha muito com o mercado segmentado aqui, a gente trabalha com casal LGBT, família heterossexual, jovens, melhor idade, aí pesca esportiva. A gente consegue entender que a segmentação de mercado é o caminho hoje para que a gente consiga encontrar o nosso oceano azul. Espero não ter falado rápido demais, mas eu quis economizar um pouco do tempo também para ganhar um pouco aí no debate e contribuir, agradecer. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês e que isso sirva pelo menos um pouquinho para a retomada do turismo. Afinal de contas, nós estamos numa pandemia, não bastou a tragédia que vocês viveram anos atrás, estamos numa nova tragédia agora nacional, todos juntos, e que a gente tem essa capacidade de mudar de direção. Só uma última frase só do Peter Drucker, que eu gosto muito, o Richard já me ouviu falar várias vezes ela, que ele diz que, né, o futuro das nações, das organizações, depende cada vez mais da nossa capacidade de construir coletivamente. Essa eu transformei para minha fala, ou seja, que a gente tem essa capacidade de construir de forma coletiva, né? Afinal de contas, nós temos essa capacidade, a gente só precisa exercitar ela um pouco melhor para que a gente tenha um turismo responsável e, quem sabe, que ele seja sustentável também. Obrigado pelo espaço. Não, Bruno. Obrigadão. Aqui, vou te dar um feedback aqui, primeiro, sobre a sua veia publicitária. Você falou que você era um péssimo aluno, não só um péssimo aluno, como muito ruim de bola, né? Essa que é a verdade, mas tudo bem. Tá no mudo. É uma brincadeira, porque eu não jogo bola, o Bruno joga bola demais, mas bom. Olha só, Bruno, só dar um retorno. Eu já tinha visto esse vídeo especificamente, tá? Já tinha chegado até mim por outros meios, esse especificamente, os outros não. Então, esse realmente está demais, vocês estão de parabéns. Tem algumas perguntas, a gente já vai passar, eu vou só resgatar um pouquinho alguns pontos que foram reforçados na fala do Bruno, que vieram do Richard, que eu acho importante a gente destacar, que, primeiro, planejamento é contínuo, né? Não termina, é uma coisa sempre em constante adaptação, que não precisa preocupar e ficar atento àquilo. A participação do privado nas instâncias de governança é fundamental, então o Richard falou, o Bruno reforçou isso com exemplos muito interessantes. E a questão da bandeira que o Bruno falou, perdão, que o Richard falou, o Bruno reforçou com o mapa estratégico, e o Richard também já tinha falado, na parede, né? Aquela história que a gente está ali olhando, vendo o tempo inteiro. Então, são estratégias realmente que reforçam. Alguns pontos que foram novos assim na sua fala, que eu também destaco aqui para que a gente tenha mais claro, assim, é a decisão com base em informação, essa história do observatório e tal, decisão com base em informação, a gente briga muito sobre isso, e quando a gente volta no conceito de governança, que é dirigir visando um objetivo coletivo, que essa direção seja com base em informação. Para a gente ter muita atenção com eventos, eu acho que foi interessante essa fala, né? Evento é super importante e tal, mas não não pode ser a estratégia principal. Os canais diferentes, institucional e promocional, né, de falar com o mercado, o Visit Mato Grosso e o .gov.br são canais e linguagens diferentes, a gente deve estar atento a isso também nos nossos espaços de governança. E o último ponto que eu queria destacar, já trazendo aqui para a nossa realidade, é essa questão do visitar Mato Grosso, o turismo local. Nós que estamos aqui nessa região de Brumadinho, eu tenho certeza que o pessoal está vendo isso, é um crescimento muito forte que veio acelerado, então o caminho é certo. Depois você conversa com essa turma de cá também para aprender que essa turma está sim aquecendo bastante o turismo. E aí eu queria passar algumas questões aqui. Primeiro, que o Richard já respondeu, que é... antes de falar das questões, nós vamos passar o videozinho no final, tá, gente? E tem também o vídeo da monja que estão pedindo o link. Mas é a questão sobre os motivos, né, que dificultam aí atingir os objetivos do plano estratégico. Essa é uma pergunta que o Richard já deu, uma resposta que eu queria resgatar. E também tem uma pergunta específica sobre o que seria a matriz de classificação online, que a Jennifer pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem interessante para o Bruno explicar, tá? E poder passar. E eu tenho uma pergunta específica também, já vou passar aqui para vocês baterem um papo aí, vocês irem debatendo, que o Richard apresentou assim, um exemplo onde tinha
associação disso, associação daquilo, tem diversas instâncias de governança, e eu queria perguntar se essas diversas instâncias de governança funcionam, se a gente tiver governanças de atividades diferentes ou de territórios diferentes no mesmo território, se funcionam. E aí eu queria que o Bruno ou o Richard comentassem. Vamos deixar aberto. Posso falar da matriz de classificação, Mauro? Por favor, acho que é bem objetivo. Desculpa, até eu passei, eu ia até tocar nela, Jennifer. O que é a matriz de classificação? Antes de eu entrar aqui, o Estado já tinha uma matriz de classificação, não era online, que ela divide e classifica os municípios aqui do Estado em 4 níveis de desenvolvimento, né? Desde o nascer até o colher, né? Passa pelo frutificar, enfim. E para cada nível tem vários critérios. Então, os destinos preenchem essa matriz com N critérios, e depois a gente classifica ela, a partir desses critérios, a gente consegue entender o mapa turístico do Mato Grosso do Sul. Quando a gente chegou aqui, a gente transformou ela, uma matriz que era estática, numa matriz online. Então, a gente tem um sistema hoje que foi desenvolvido pelo Estado, então facilita o preenchimento e a nossa leitura dos dados também. E é super legal que não basta só gerenciar essa informação, né, que eu tenho isso, eu tenho que dar uso para aquilo. Essa campanha que a gente desenvolveu agora, a campanha Pro Turistas Mato-Grossense, só apareceram os destinos que estavam no item, na matriz frutificar e colher. Então, a gente deu uso para um processo interno de classificação, para uma tomada de decisão para o mercado. Então, vão ter destinos que vão aparecer na campanha, assim, eu nunca apareci nisso, por que eu estou nessa campanha? Porque você fez o seu dever de casa, você está no nível hoje de maturação que você pode também já ser promovido. Então, ela é uma matriz interna para a tomada de decisão da fundação e para o município, para ele entender qual que é o patamar que ele está, né? Para ele não chegar aqui o prefeito, depois o gestor, falar, Bruno, preciso de dinheiro para promoção, mas para você está ainda no nascer ainda, você ainda está no início do processo de gestão também. Então é uma matriz super legal, a gente tem, inclusive, foi premiado no Prêmio Nacional do Turismo, ainda em BH, inclusive, aí, como uma das práticas de pesquisa por conta da matriz de classificação. Legal. E, Richard, acho que você podia resgatar um pouquinho esse ponto dos motivos, assim, no plano. Você citou o excesso de atividades, né, que dificulta o plano, se tiver mais algum fator que você queira destacar. E eu queria te perguntar mesmo, se diversas governanças funcionam. Beleza, Bruno, parabéns aí, como sempre, um craque nessa área do turismo. Eu costumo dizer que é muito bom ter um técnico servindo de exemplo aí para a gestão das políticas públicas, para que os nossos políticos vejam, né? Não que um político não possa ser bom gestor, mas tem que buscar fazer gestão de forma eficiente, de forma bem feita, né? Bacana demais. Planos que não funcionam. Eu acho que a gente começa errado quando você faz um plano só para cumprir tabela, um dos motivos, preciso ter um plano, então vamos fazer um plano de qualquer jeito, né? Eu, por exemplo, como consultor, já tive a oportunidade de dizer não a pelo menos algumas demandas. Quero fazer um plano de turismo da cidade tal. Para que você quer um plano de turismo? Não, porque preciso fazer e quero num formato tal. Eu digo, olha, infelizmente eu não acredito no plano nesse formato, você está fazendo só para cumprir tabela. Assim, o nosso tempo de vida é algo muito importante, então não é só alguma remuneração pelas suas horas que te faz valer a pena, tem que valer a pena as coisas que você acredita que vai dar resultado. Então tem, né? A Marcela Saad, que é minha sócia, ela quando chega um tipo de demanda que a gente vê que não dá resultado, ela já sabe, dá risada, que sabe que a gente não vai aceitar fazer. Então, assim, saber, né, para que você vai fazer aquele plano, só para cumprir tabela é muito complicado. O processo de planejamento, né, com modelos ultrapassados, muitas vezes você faz um planejamento ali muito cartesiano ou com modelo de planejamento muito ultrapassado, não envolvimento das lideranças na hora certa, ou porque quem está à frente não envolveu, ou porque a liderança não tem mais paciência, né? E o mais importante, fazer um plano 10% do processo, 20% do processo, né? Se muito. O resto é executar. Por isso, o mais importante do que você fazer um planejamento é você fazer realmente uma gestão estratégica, e o plano é um dos instrumentos para você fazer essa gestão estratégica. O planejamento, ele é uma das ferramentas para isso, né? E com relação à governança, né? A gente aí pode, talvez, enveredar por algumas questões conceituais, de qual papel, o que é a governança exatamente. Governança, Mauro, eu vou, inclusive, me prender a sua fala no início. É fazer essa direção, essa gestão de forma coletiva. Para fazer de forma coletiva, o mais importante, né, é, primeiro, você ter a composição certa ali de quem realmente... Eu tenho um território turístico. Nesse território turístico, eu tenho atrativos, equipamentos, serviços, quem é turismólogo sabe disso. Eu preciso gerir isso. Quem tem responsabilidade sobre essa gestão? Eles precisam estar num ambiente de cooperação e de gestão. Então, via de regra, né, o que se espera é que seja um conselho, um fórum, uma instância, algo que tenha legitimidade para poder fazer essa governança.
uma associação cumpre esse papel de governança, uma entidade privada, isso daria uma discussão grande, na minha opinião, mas ela não deixa de estar cumprindo uma parte do papel de governança, na minha opinião, quando ela lidera os processos de gestão e de desenvolvimento. Mauro, se eu puder complementar o Richard nesse ponto, aqui mesmo em Campo Grande, região Caminho dos Ipês, em vez de a gente criar uma nova, a gente ia criar uma associação do zero, só que a gente entendeu que tinha uma organização funcionando e precisando também de dar uma integração melhor com o município, que é o Campo Grande Destination, que é o antigo Convention Bureau. Hoje ele é a célula formal da instância regional. Naturalmente ele tem um desafio, né, porque por isso que a gente falou que dá um debate longo, um desafio de entender que o papel dele vai aumentar agora, ou pelo menos vai diversificar, que não é só captação de eventos, geração de negócios. Ele vai ter que pensar no entorno e os novos municípios e políticas públicas para esse território também. Então, é um modelo que a gente está testando também. Incorporar um CNPJ já existente, a instituição entende que sim, que ela tem um papel regional também, de influência, mas é um teste que a gente vai fazer, né? Outros a gente criou do nada a governança, criou o CNPJ também, dessa instância. A associação é o formato só jurídico, mas ela é um fórum regional, enfim, uma associação regional, mas são modelos que você vai testando também. Mas, para mim, funciona mesmo se as pessoas estão dedicadas à frente e se ela tem, como eu disse, o background de apoio financeiro, técnico, até que elas fiquem maduras o suficiente para tomar suas decisões de qual caminho seguir. Legal, obrigado. Eu acho que essa reflexão é super importante nesse território que a gente trabalha, que tem algumas realidades diferentes, sabe? Tem alguns territórios que bem diferentes, e isso é importante aqui para Brumadinho. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar uma outra coisa, tá? Nós já estamos fechando, é a última pergunta aqui, que eu vou cumprir o tempo e a gente vai ficar para assistir o vídeo aí que eu cortei o Richard. Você me desculpa, Richard, mas o compromisso. Quando você fala em produto, né, inovação de produto, é sempre um desafio, a gente tem desafio nesse projeto nesse sentido, né? Pegou. E tem algum que não pegou? Porque talvez seja importante a gente falar, nem todos pegam e está tudo bem errar. Não sei se... As experiências nossas vão aumentar agora, né, Mauro? O programa mesmo de inovação, a gente está desenhando ele. Eu tive algumas experiências pontuais, que foi especialmente da Cavalgadas Pantaneiras. Bom, no passado, quando eu era técnico, aqui há 15 anos atrás, foi lançado esse produto. Eu fiz aqui, é um produto que perpassa, na época, 5 fazendas. Você faz todo a cavalo, cada noite dormindo numa fazenda. Porque o Pantanal é conhecido, para quem não vem aqui, como só a observação da vida silvestre, a vida selvagem. Mas a cultura pantaneira é, na minha visão, um diferencial competitivo do Pantanal. Porque vida selvagem, apesar de ser muito rico, você tem na África do Sul, você tem outros destinos do Brasil e fora dele também. O diferencial competitivo, na minha visão, que sempre foi, é a cultura do homem pantaneiro. Só que esse produto ficou no passado. Eu resgatei ele, tentando dar uma nova modelagem, mudando um pouco os circuitos, né, trazendo profissionais para estudar um pouco o mercado nacional e internacional, e lançando ele. Eu tirei ele escondido, que estava escondidinho na gaveta das fazendas, para lançar na prateleira. Alguns conseguiram dar, inclusive, iniciativas próprias de criar produtos individuais. Deu um pouco certo. Ele transformou num produto âncora que eu imaginava? Não, porque isso vai muito do mercado também. Eu consegui dar aquele estágio de visibilidade. E tempo de maturação também. Eu criei um stand lá na BAV, investi um recurso alto, um stand reproduzindo uma comitiva pantaneira do Mato Grosso do Sul. Então foi uma pompa, vídeo promocional, produto novo, mas é o mercado que se encarrega também de como é que ele vai ser trabalhado. Mas esse programa agora de inovação, eu creio que ele vai dar muito resultado, que a gente vai entrar dentro das empresas também, nas experiências dentro das pousadas pantaneiras, dentro de Bonito. O Richard não sabe ainda não, mas ele vai contribuir, viu, Richard? Ele não sabe ainda disso, mas vai. Muito legal. Gente, obrigado demais. Eu queria ouvir as mensagens finais de vocês, tá? Para a gente poder, um recado aí para essa turma, um ânimo. Eu vou passar a minha primeiro, porque eu acho que é mais importante, deixa para vocês. Mas eu realmente, o que eu aprendi hoje com mensagens, é que o processo é tão importante quanto o resultado. Então, a gente tem que valorizar o processo que a gente faça nessa questão de governança e a importância de identificar lideranças que possam realmente trabalhar nesse exemplo, nesse... Travou, né? Da Monja Coin. Mauro. Oi. Acho que travou seu vídeo um pouco, o seu áudio, a gente não ouviu a parte final.
Bom, na verdade, eu estou só passando a palavra aí para o Richard e para o Bruno passar a mensagem final e a gente encerrar ainda com o vídeo, que ficou devendo do Bruno, e eu queria pedir, perdão, do Richard, e queria pedir o Richard para reenviar o link que pediram aí do vídeo da Monja Coin. Perfeito. E aí depois, pessoal, desculpa, a gente já passou alguns minutinhos, mas tá rico o debate, enfim. A gente, no fim, também gostaria de convidar vocês para os próximos webinars que estão previstos, né, para essa primeira série, e aí a gente conversa mais um pouquinho. Em breve. Maravilha. Então, só agradecer mais uma vez, tá? Parabenizar pela iniciativa do projeto. Acho que é muito importante, né, o processo de desenvolvimento, quando existem projetos que fomentam, podem contribuir muito nesse processo, acelerar. Eu digo que o desenvolvimento turístico ele vai acontecer de alguma forma. Quando você tem um projeto consistente, sólido, bem intencionado, isso acelera e dinamiza um pouco mais esse processo de desenvolvimento. E governança é isso, né? Governança, antes de tudo, acreditar. Governança é exercitar a capacidade de trabalhar com o outro, que não é fácil, e é fazer acontecer de forma coletiva, tá? Muito êxito esse projeto e desejo aí que vocês possam cada vez mais colher excelentes resultados. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Também só agradecer, viu? Obrigado aí, Gabi, né, minha amiga, pelo convite e todas as organizações que são envolvidas aí na gestão. Muito sucesso. Aos participantes, aos empresários, entendo que o processo ele é longo mesmo, por mais que já estejam há décadas, o turismo é uma atividade de muito longo prazo, mas naturalmente a gente precisa de muito resultado a curto prazo, mas esse é o processo que eles vão exercitando ao longo do tempo. Vocês têm um desafio na mão agora de aprender cada vez mais a isso. A construção coletiva é o grande desafio do nosso turismo no Brasil, né? E a pandemia nos mostrou isso. Eu faço parte agora de grupos nacionais, agora de debate, eu falei, precisou vir uma pandemia, para vocês entenderem. Vocês tinham que construir de forma coletiva e não ficar procurando de forma individual em momentos que, exemplo, a BAB só procura os estados, eu só procurava para comprar estandes em feiras. Eu falei, Magda, se você não me procurar para a gente traçar as estratégias de promoção nas feiras, não tem sentido a gente fazer a participação. Então, é uma mudança agora mesmo, já era necessária, mas que agora a gente foi forçado a fazer isso, que vocês tenham essa capacidade, vocês terão, e contem comigo em qualquer momento que vocês precisarem do meu apoio aí, de forma voluntária, para dar alguns novos insights, de contribuir, eu estou sempre à disposição, afinal de contas, é o estado que eu nasci, que é da minha família, e que o turismo, eu só conheço o turismo, só estou aqui hoje de volta ao meu estado de criação por conta das nossas Minas Gerais, viu? Um grande abraço a todos, Maurinho, foi um prazer estar com você, meu amigo. Richard também. Richard já é de casa já, então daqui a pouco já está... Obrigado. Sentindo falta do cheiro do pão de queijo e do café, né? Mas estamos bem. Falsificados aqui não dá, não. Se bem que tem um território mineiro que abriram agora recentemente aqui, tem um pão de queijo original, eu estou degustando um pouquinho. Obrigado, gente. Bárbara, com você, a mensagem final e a gente fecha com o vídeo. Maravilha. A gente quer agradecer muitíssimo, né, os nossos 3 convidados para o primeiro webinar de Governança e Gestão Turística em Brumadinho. Bruno trouxe aportes interessantíssimos, muito ricos para a gente pensar. A gente tem aqui diversos parceiros e parceiras que estão construindo essa caminhada conosco em Brumadinho. Então, essas referências, esse feeling, né, essas contribuições que você trouxe são muito interessantes. Sou muito entusiasmada aí com a pauta de inteligência. No nosso público aqui tem alguns convidados que são referências disso até no Brasil, né? Cristiano Borges está aí conosco, enfim, e traz muito essa pauta. Então, a gente agradece muitíssimo. Eu acho que a gente vai ter, com certeza, muitos diálogos, viu, Bruno? Obrigadíssimo por aceitar o convite, por participar conosco. Richard, foi incrível também essa interação contigo. Se envolveu com o território, né, dialogou com pessoas locais, estudou profundamente alguns marcos do turismo em Brumadinho, então isso fez com que, né, tivesse um envolvimento ainda maior na sua participação. Agradecemos muito por estar conosco nessa caminhada, e nesses 3 anos a gente volta a pensar parcerias. E aí, fechando, os meus agradecimentos ao Mauro Coutinho, que é integrante de um parceiro nosso aqui no território, né, Turismo 360, que já vem desenvolvendo ações importantes, e aí, pensando tudo isso que vocês estão falando, né, dessa construção coletiva, a ideia é que a gente vai cada vez mais fortalecendo essas redes, né. Quero agradecer os integrantes da Comissão de Organização do Programa de Fomento do Turismo Sustentável em Brumadinho, que estão aqui presentes, agradecer nossos parceiros e parceiras que estamos dialogando, né,
da sociedade civil, do trade turístico, do poder público, da Secretaria de Cultura e Turismo, do Circuito Veredas. Agradecer muito esse diálogo, porque juntos, de fato, somos mais fortes, né? E aí, pegando uma fala do Richard, a gestão do negócio envolve a gestão do turismo e precisamos pensar essa gestão coletivamente. Pessoal, bem rapidamente, quero só fazer um convite para os próximos webinars que estão previstos aqui, né? Para esse primeiro ciclo do projeto. Hoje tivemos, né, esse rico debate de governança. No dia 17 de março, quarta-feira da semana que vem, a gente vai ter o webinar sobre eventos turísticos em Brumadinho, com a participação do Eugênio Alves, que é idealizador e organizador do Festival de Fotografia de Tiradentes, e a Simone Quintas, que é organizadora e idealizadora também da Semana Criativa de Tiradentes, trazendo esse olhar sobre a construção de um calendário turístico, né, de Tiradentes como um dos referenciais que a gente pode pensar de forma crítica. Quem vai fazer a moderação desse webinar é Gustavo Pinto, que é um parceiro nosso já do programa, né, da Rede Terra, e que tem uma trajetória longa também com a pauta aí de turismo responsável, enfim, que vai poder trazer uma riqueza para a gente de olhares. E aí, por fim, gente, no dia 7 de abril, a gente está convidando vocês para um webinar sobre inovação e sustentabilidade no turismo. Estamos convidando a Ana Dweck, que é jornalista e fundadora do site de turismo sustentável Viajar Verde, que é uma das referências interessantes aí do tema, e que, inclusive, tem premiações internacionais nesse campo, né, da promoção do turismo sustentável. Bárbara Blaud, que é coordenadora de destinos inteligentes e criativos do Ministério do Turismo, vai estar conosco também, trazendo a pauta dos destinos turísticos inteligentes, que é uma referência importante, né, na Espanha, tem crescido na América Latina, Argentina, Uruguai, Brasil, né, tem já alguns destinos que estão se conectando com essa metodologia, com esse conceito. Quem vai fazer a moderação vai ser Mariane Costa, que é fundadora da Vivejar, que é uma das maiores operadoras de turismo de base comunitária do Brasil, e fundadora do Coletivo Muda. Então, com isso, eu finalizo a minha fala, agradeço muito e passo a palavra, então, para o Mauro Coutinho, agradecendo, por fim, os nossos, né, a empresa que nos contratou para esse programa, a Vale, na pessoa da Daniele e da Flávia, né, que nos acompanham diretamente na execução desse programa estruturante para o turismo em Brumadinho. Obrigada, gente. Bom dia. Excelente, Bárbara. Vamos direto ao vídeo, Richard. Eu quero só mandar um abraço para essa turma. Estou com saudade de vocês, viu? Vi algumas pessoas que a gente teve convivência aqui. Infelizmente, tem tempo que eu não as vejo pessoalmente, mas foi bom ver por aqui. Vamos lá, Richard. Maravilha, gente. Então, compartilhar aí o vídeo, que é um vídeo interessante porque mostra um pouco de uma história, de uma trajetória lá da Serra Gaúcha, da região da uva e do vinho, e todo destino, todo lugar, ele é feito por pessoas, como a gente insiste tanto, que fazem o turismo acontecer. Então, o tempo que abre aqui. Então, compartilhar com vocês essa experiência. Vamos ver. Meu nome é Tarcísio Vasco Miquelon e me dedico ao turismo aqui na Serra Gaúcha, na região da Uva e Vinho. Nasci no hotel dos meus pais aqui em Bento, e que funcionou de 1944 a 1959. E lá eu adquiri essa cultura do turismo. Eu perguntei a ela: mãe, o que os turistas gostavam no teu tempo? Ela disse: meu filho, os turistas gostavam de tudo que era nosso. E ali a gente passou a se dedicar a todos os assuntos da nossa cultura. E nós fizemos um raciocínio lógico, bem típico de engenheiro. Ninguém vai montar um negócio por causa de uma festa de 2 semanas a cada 2, 3 ou 4 anos. E eu passei a me dedicar 100% aos atrativos de caráter permanente, como é a Maria Fumaça, como é Caminhos de Pedra, como é Vale dos Vinhedos. É aquele atrativo que está aberto o ano inteiro. Fazer o que foi feito até agora era o mais difícil. Seria romper a inércia. A atividade turística era uma atividade incipiente, portanto não podíamos prometer mundos e fundos para quem se dedicasse ao turismo. Procurando me aproximar das pessoas e observar nelas
aquelas profissões dos nossos antepassados. Então, dentro de cada uma dessas 84 atividades, foram surgindo valores e nós fomos procurando viabilizar cada caso. Adotamos cada um até que ele tivesse condições de andar sozinho. Fazíamos reuniões com a comunidade. Um dia nós perguntamos para uma professora primária: qual a tua paixão, Maristela? Ela disse: a minha paixão é tomate. Então tu vai ser a feliz proprietária da casa do tomate. Assim da casa da ovelha, assim da casa do capelete, assim da casa da erva mate. Quando eu incentivava alguém a fazer massa de tomate, em poucos dias eu levava grupos lá para comprar a massa de tomate deles. E hoje a gente contabiliza esse número fantástico de uma cidade que não tinha 10 vinícolas, tem 79, ou não tinha 10 restaurantes, hoje tem 307 restaurantes, e assim por diante. Foi uma vitória da iniciativa privada, ou de parte da iniciativa privada. Porque quando falávamos em turismo, leia-se, tínhamos a atividade industrial como atividade nobre, que dominava junto aos poderes públicos todas as iniciativas e orientava para que os recursos todos fossem investidos para esta área. Também tivemos uma participação fundamental nesse desenvolvimento da indústria vinícola, da Escola de Enologia e da Embrapa. Os filhos de agricultores, mesmo empobrecidos, usaram a escola federal, que não era paga praticamente, e formaram seus filhos em enologia. E daí passaram a produzir no nosso interior produtos de qualidade. Nesse momento, o turismo encaixou como uma luva, porque começou a comprar os produtos direto do nosso agricultor. Eu sempre tive desde o início, qualquer proposta já incluía uma visita de turismo. Os turistas mesmo se encarregavam de valorizar essa cultura que as pessoas daqui tinham vergonha de falar, das suas canções, do seu folclore, do seu jeito do seu sotaque, do seu olhar, de tudo. Ele sempre se negava a receber turistas. Naquele dia nós não avisamos, fomos lá. Dona Teresa, pode chamar o seu Domingos? O seu Domingos saiu debaixo dos parreirais, do lado da casa dele, e botou as mãos na cabeça e disse: meu Deus, peta que me parecho. Quer dizer o seguinte: espera que eu me preparo, vou me lavar. E ele estava com as roupas cheias de tacone, de remendos, o chapéu parecia um espantalho, e os turistas agarraram o seu Domingos e disseram: não, o senhor não vai fazer nada, nós queremos tirar foto do senhor, com o senhor, como o senhor está nesse dia. O nosso homem simples do campo, que é inteligente por natureza, foi logo absorvendo a ideia de que isto era uma coisa boa. A visitação na colônia dele já começou pagando R$5. E ele começou a levar para o porão da sua casa e vender vinho. Os visitantes olhavam para o teto do porão e viam os salames pendurados, os queijos pendurados, e diziam: o senhor não vende seu Domingos para nós? E aí o turismo encaixou. E Bento Gonçalves foi uma ilha nessa história, porque outras colônias aqui na região estavam ricas. Quanto menor o município, mais ainda preservadas as tradições italianas estão. O nosso homem do campo aprendeu o valor do marketing turístico. Com isso, nosso interior desenvolveu vinícolas, desenvolveu restaurantes, desenvolveu toda uma estrutura turística que está entre as melhores do mundo, mas os sonhos daqui para frente, eles aumentam de tamanho. Quando a gente pensa em fazer mais parques temáticos, mais hotéis, e levar esse desenvolvimento que hoje está em Bento Gonçalves para toda a nossa região da Serra. Tarcísio Vasco Miquelon, turismo, cultura, engenharia. É isso aí. Fantástico, Richard. Realmente não podia ficar sem não, viu? Um abraço, gente. Um abraço. Bom dia. Muito obrigada, pessoal.